Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Oi, Sardenberg, boa tarde para você, para Cássia, para os ouvintes, boa semana a todos. Boa tarde, Vera. Vera, o assunto é o voo dos deportados. O que aconteceu, o que já aconteceu. O que você vai nos contar, Vera? Pois é, Sardenberg, esse assunto ganhou o fim de semana por conta de 88 brasileiros que chegaram num voo dos Estados Unidos, deportados por ordem do governo Donald Trump, terem chegado a Manaus acorrentados, algemados e relatando terem sofrido agressões no curso do voo, terem ficado numa aeronave que estava passando por reparos numa escala técnica no Panamá, sem poder descer, com crianças passando mal, relataram ter sido agredidos quando tentaram acionar a saída de emergência do voo, e isso gerou uma reação por parte do governo brasileiro. O ministro Ricardo Lewandowski, da Justiça, determinou a retirada das algemas, retirada das outras restrições também nos pés dos passageiros, que eles fossem retirados do avião do governo norte-americano, transferidos para um avião da FAB, e só então puderam seguir de Manaus a Belo Horizonte. E foi instaurado um inquérito da Polícia Federal, procedimento investigativo para tentar entender as razões dessas agressões e checar se houve realmente agressões e que tipo de danos foram causados aos passageiros. Mas o fato é que a oposição muito rapidamente se manifestou por meio das redes sociais, alegando que haveria aí 2 pesos e 2 medidas. Porque ao longo de todos dos 2 últimos anos, pelo menos, teriam sido feitas deportações de brasileiros em maior quantidade, bem maior quantidade, mais de 2.000, inclusive em 2024, feitas pelo governo Biden e que também teriam contado com pessoas algemadas, e o governo não teria feito essa intervenção desta maneira. Conversei de manhã com fontes no governo, na Polícia Federal, e eles alegam que não teria havido esses maus tratos e nem a restrição à liberdade de ir e vir dos deportados das outras ocasiões, que isso seria uma novidade de agora no governo Trump. O que a gente vê, na verdade, é um acirramento aí da tensão entre os governos da América do Sul e o governo norte-americano, porque na chegada de deportados à Colômbia também teve registro de muitos problemas. O presidente, inclusive, Gustavo Petro, não autorizou que eles fossem, recebidos, não autorizou o desembarque. Esse avião retornou para os Estados Unidos, e aí os Estados Unidos imediatamente anunciaram uma série de sanções à Colômbia, com o aumento de tarifas e a suspensão de vistos para autoridades do governo colombiano. Depois o governo colombiano recuou, isso depois de uma carta aberta do presidente Gustavo Petro ao Trump. Enfim, a tensão escalando bastante, quase diariamente a gente tem notícias de novos patamares dessa tensão. E aqui no Brasil, a discussão sobre se o que a gente tem é o mesmo de antes ou uma novidade em relação ao tratamento dispensado aos brasileiros, de novo com uma disputa de narrativa muito acirrada entre governo e oposição por meio das redes sociais. Agora, a questão das algemas parece que já existia de fato nos outros voos, né? Nem a Polícia Federal me negou isso, disse que sim, que é um procedimento padrão, inclusive estabelecido no acordo de 2020, do acordo desde 2018, que faz esse tipo de repatriação, mas teria tido um adendo, uma cláusula em 2021, banindo o uso de correntes, vedando o uso de correntes e de algemas, mas aí, nos últimos voos que chegaram no governo Biden, a Polícia Federal confirma que os deportados vinham sim algemados nesses voos. E aí eu falei, olha, mas e aí, o procedimento era o mesmo, não era? Eles se eximem de comentários que enveredem aí
para alguma interpretação mais política, mas confirmam que sim, que havia o uso de algemas nesses voos mais recentes. E há também esse adendo que então, se isso já acontecia, estaria sendo descumprido desde então. Desde então, desde o governo Biden, que não seria uma coisa, uma novidade estabelecida pelo Donald Trump nessa política de apertar um pouco mais o cerco contra os imigrantes ilegais em outro país. Aí tinha muita uma discussão da esquerda, vieram como criminosos, etc., ao que alguns advogados, especialistas em direito internacional, fazem o seguinte reparo: olha, se existem leis e agora decretos e tal que proíbem que se permaneça no país ilegalmente, eles de alguma forma sim cometeram crime, cometeram algum ilícito e que isso justificaria. É muito chocante você ver um voo inteiro de pessoas, inclusive mulheres e crianças, todo mundo chegando algemado e com as correntes no pé. O que está em discussão neste momento não é nem se isso é um absurdo ou não, me parece um absurdo sob qualquer hipótese. Por tantas horas, ainda mais com uma parada técnica para reparo da aeronave, que fez com que eles ficassem muitas horas no Panamá, etc. Mas a discussão agora parece ser se a reação do governo brasileiro se deu nesta medida e com essa veemência pelo fato de ser o governo de Donald Trump ou não. Eles não conseguiram me dizer até agora se houve protestos da mesma magnitude por parte do Ministério da Justiça, uma interferência da Polícia Federal, nos casos em que era o governo de Joe Biden que estava determinando a expulsão dos brasileiros de solo norte-americano. E nós comentamos aqui também, já comentei, sobre o caso da Colômbia. A Colômbia recuou porque os prejuízos econômicos pelas medidas anunciadas e ameaçadas por Trump seriam prejuízos enormes para a Colômbia. Inflação, recessão, etc., né? E você veja o precedente que isso abre, né, Sardenberg? E o poderio, o potencial. Você até escreveu uma coluna sobre isso no Globo no último sábado, de como os Estados Unidos vão passar aí a voltar a agir como uma potência imperialista. Se esse tipo de ameaça retém a reação de países para tudo, a gente tem aí um poderio bastante grande dos Estados Unidos de determinarem unilateralmente suas políticas em relação a vários assuntos. Né? O que a gente comentou aqui é que a Colômbia é aliada dos Estados Unidos, né? Um país que tem um comércio intenso com os Estados Unidos é normalmente um país que está na órbita americana, né? E se o Trump faz isso com os aliados, né? Pois é, um país que nos últimos anos foi ali usado, inclusive, como propaganda da guerra às drogas, de como deveria funcionar a guerra às drogas, uma coisa mais ali de realmente repressão, com ajuda americana, embora outros especialistas no assunto questionassem essa doutrina, mas sempre foi um aliado, inclusive nesse aspecto, e agora os dois governos se estreando bastante no campo da diplomacia, e esse recuo da Colômbia que mostra que não vai ser fácil aos demais países colocarem um anteparo a essas decisões do Trump. Vai vir muito chumbo grosso, porque ele não está disposto a recuar tão fácil. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até amanhã. Até amanhã, um ótimo jornal para vocês. Até mais tarde aí no Ponto Final. Até mais tarde.